Boa noite, pessoal. Eu sou Nina Barreto, professora de Geografia do Instituto Federal Fluminense, campus São João da Barra, e vim aqui conversar um pouco com vocês sobre essa pandemia causada pelo coronavírus, que tem trazido muitos impactos, muita preocupação, muitas mortes para a população brasileira e para o mundo como um todo. Vocês devem acompanhar nas redes sociais, na mídia, um debate, um certo dilema, uma certa guerra de posições em relação à conduta que devemos tomar nesse período. De um lado, a gente tem os médicos, os cientistas, pesquisadores, a Organização Mundial da Saúde recomendando que a gente fique em casa, para que se diminua a curva de infectados e também de mortes, de número de mortes. E de outro lado, um grupo de pessoas, empresários, inclusive do presidente da República, Jair Bolsonaro, que vem recomendando à população o retorno à vida normal, aos postos de trabalho, argumentando que devemos nos preocupar com a economia e evitar que se instale uma crise, desemprego, falências, enfim. Eu vim aqui dizer que essa aparente guerra de posições, ela na verdade esconde questões muito mais importantes, que a gente precisa retomar e precisa refletir. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente vive numa sociedade capitalista, neoliberal e globalizada. E a gente precisa entender o que isso representa e o que isso tem a ver com a nossa discussão. O capitalismo, esse modo de produção que a gente vive, esse sistema econômico, social, político que rege as nossas vidas, ele tem data de nascimento, ele nasceu na Revolução Industrial, na primeira Revolução Industrial no século XVIII na Inglaterra, e ele tem como premissa, como base, a propriedade privada dos meios de produção. E quando eu digo propriedade privada dos meios de produção, eu estou falando daquilo que gera valor, propriedade daquilo que gera valor, terra, indústria. E essa sociedade, por ser marcada pela existência da propriedade, ela é marcada pela divisão, pela desigualdade entre aqueles que são proprietários, que são donos de alguma coisa, e aqueles que, não sendo proprietários, precisam vender sua força de trabalho para poder sobreviver. Um importante pensador e crítico do sistema capitalista, Karl Marx, ele inclusive vai desvendar qual é o mecanismo de reprodução desse capitalismo, como que ele consegue se reproduzir. Ele vai dizer, olha, ele se reproduz através da extração da mais-valia do trabalhador, que é o quê? É aquela parte que o trabalhador não recebe em forma de salário, ou seja, o trabalhador produz, só que quando ele recebe o seu salário, esse salário não expressa tudo aquilo que ele produziu. Uma parte ela é apropriada pelo dono, pelo empresário, pela burguesia. Por isso é importante a gente dizer que no sistema capitalista há uma luta de classes entre empresário, entre patrão, entre a burguesia e entre os trabalhadores. E é também importante dizer que qualquer benefício a mais para um trabalhador representa menor lucratividade para esse empresário. E, ao mesmo tempo, mais lucro para esse empresário representa maior exploração desse trabalhador. Então, trabalhando com essas chaves de conceitos, a gente entende que o coronavírus tem tudo a ver com capitalismo, tem tudo a ver com luta de classes. E eu estou dizendo isso, por exemplo, porque a primeira vítima de coronavírus no Brasil foi um porteiro de 62 anos, e a segunda vítima de coronavírus no Brasil foi uma empregada doméstica de 63 anos, moradora de Miguel Pereira, que trabalhava para uma família, para uma mulher, que tinha acabado de voltar da Itália, moradora do Leblon, um bairro rico do Rio de Janeiro. E essa patroa, que tinha voltado da Itália, estava de quarentena, mas não liberou os seus funcionários, e a sua empregada doméstica morreu. Então não dá para discutir coronavírus se a gente não pensar na luta de classes, em como esse capitalismo funciona e como esse capitalismo assumiu, nas últimas décadas, uma forma ainda mais cruel que gerou mais desigualdade,
mais injustiça, mais apropriação dessa mais-valia. Eu trago aqui, por exemplo, uma fala do Milton Santos. Milton Santos é um importante geógrafo brasileiro, ele já faleceu. Importante geógrafo brasileiro, nordestino, negro, tenho orgulho de falar isso, acho muito importante, que escreveu um livro chamado Por uma Outra Globalização. E ele vai dizer que nas últimas décadas o motor, da vida, da economia passou a ser a mais-valia universal, a extração dessa mais-valia, dessa exploração que agora é globalizada. E aí muito mais perversa. E ele inclusive trabalha com uma forma de explicar o que é essa globalização, dizendo que ela apresenta 3 faces, a globalização como fábula, a globalização como perversidade e a globalização como ela poderia ser, uma outra globalização que não existe. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando ele fala da globalização como fábula, ele está falando do poder da mídia, que é capaz de muitas vezes manipular informações para atender os seus próprios interesses, porque essas grandes empresas que controlam a mídia são grandes empresas que lucram e que estão associados a outros grupos que também exploram aí pelo mundo inteiro. Então é importante a gente frisar isso e ter o cuidado com aquilo que a gente escuta de determinadas mídias, porque elas podem estar espalhando fábulas, como disse Milton Santos aqui há 20 anos atrás. E quando ele fala em globalização como perversidade, ele vai dizer que há um aprofundamento da divisão entre as pessoas, da desigualdade, do individualismo, da noção de que o Estado, o governo, não deve prover as nossas necessidades, garantir direitos. Ele, inclusive, chega a dizer que há um verdadeiro retrocesso quanto à noção de bem público e de solidariedade, do qual é emblemático o encolhimento das funções sociais do Estado, do governo, com a ampliação da pobreza, enquanto se amplia o papel político das empresas. As grandes empresas são esse centro frouxo do mundo e que, escapando ao controle dos estados e que se distanciando de uma relação mais obrigatória com os territórios, acaba por lhes permitir uma ação sem responsabilidade. As grandes empresas não têm responsabilidade social, não têm responsabilidade moral, sobretudo, e é por isso que desorganizam os territórios, tanto socialmente como moralmente. O filme Corporation, dos cineastas canadenses Mark Akbar, Jennifer Abbott e Joel Becken, denuncia a exploração de mão de obra no terceiro mundo. Trata-se de uma divisão internacional de trabalho injusta e desigual. Distribuição de mais pobreza para os pobres e concentração de mais riqueza para os ricos. A Nike transferiu sua produção industrial para países onde não há limites para a exploração de mão de obra. Contabiliza o tempo de trabalho de seus funcionários em frações de segundo. Assim, mascara os verdadeiros valores dos salários pagos. O diretor do Comitê Nacional do Trabalho norte-americano, Charles Kenehan, denuncia a divisão do trabalho na globalização, que distribui migalhas mundo afora enquanto elimina empregos nos Estados Unidos. To make this stuff concrete as possible, we purchase all of the products from the factories that we're talking about. This shirt sells for $14.99, and the women who made the shirt got paid 3 cents. Liz Claiborne jackets made in El Salvador. The jackets are $178, and the workers were paid 74 cents for every jacket they made. Alpine car stereos, 31 cents an hour. De fato, para a grande maioria da humanidade, a globalização está se impondo como fábrica de perversidades. O desemprego crescente torna-se crônico. A pobreza aumenta e as classes médias perdem em qualidade de vida. O salário médio tende a baixar. A fome e o desabrigo se generalizam em todos os continentes.
A fila na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, não é para assistir a nenhum desfile de escola de samba, mas simplesmente para conquistar uma vaga para a gari da empresa pública de coleta de lixo da cidade. A abertura dos portões revela a angústia dos que lutam por um emprego estável e seguro nesta globalização, onde os de baixo, a cada dia que passa, trabalham mais com menos direitos. Isso aqui é muito importante para entender por que o debate não é sobre ficar em casa ou voltar à vida social. O debate é sobre como funciona, né, a nossa economia e as escolhas políticas dos governos. Bom, então a gente apresentou esse capitalismo, né, e mostrou que esse capitalismo nas últimas décadas, né, dos anos 70 para cá, assumindo uma face globalizada e neoliberal, ou seja, essa em que se defende que o Estado não deve interferir na vida, não deve investir nas questões sociais, na educação, na saúde, e deve fazer o jogo das empresas, né? E aí vamos tentar mostrar que isso foi construído. Bom, o capitalismo ele surge no século XVIII, ele no século XIX ele vai se espalhar, né, para outros países, tendo aí a segunda revolução industrial, atingindo países como Estados Unidos, Japão, Itália, Bélgica, Alemanha, países que vão, né, protagonizar o lamentável período de imperialismo e neocolonialismo da África e da Ásia, porque o capitalismo ele também tem essa característica, né, de sempre se expandir territorialmente para explorar outras áreas para ele conseguir se reproduzir. Ele vai fazer isso de uma forma, né, bem violenta, bem agressiva, muito sangue é derramado para que algumas potências se tornem potências, né, industrializadas. E esse capitalismo no início do século XX, falando de 1900 para cá, esse capitalismo ele tinha uma característica, né? Ele era um capitalismo onde o sistema de fábrica era fordista. Esse nome, né, por conta de Henry Ford, um empresário americano, dono de uma empresa de automóveis, que experimentou, né, pela primeira vez uma linha de montagem, e essa linha de montagem, esse modo de fazer, de produzir, vai ficar sendo a grande marca da segunda revolução industrial e vai se espalhar por outros países. Bom, mas a gente tem uma questão. Esse capitalismo que surgiu na Inglaterra e que agora está alcançando outros países, ele surgiu com uma orientação econômica liberal. Eu estou falando do liberalismo econômico, né, que teve alguns importantes expoentes, como David Ricardo, Adam Smith, né? E Adam Smith dizia, por exemplo, que os agentes econômicos, os empresários, eles devem ter liberdade, né, agir livremente nesse mercado, sem intervenção do Estado, e que agindo livremente vai haver uma eficiência, né, não precisando ter a mão do governo. A própria mão invisível do mercado vai regular. E aí qual é o problema? Início do século XX, eu estou dizendo para vocês que as empresas estão funcionando a partir do Fordismo. O Fordismo tinha como característica a produção em massa, grande quantidade de mercadorias sendo produzidas, sendo que os salários não tiveram um aumento, né, para que esse trabalhador que está produzindo em massa possa consumir. O que a gente teve foi a crise de 1929, que é uma crise de superprodução, né, onde não há um acompanhamento pelo consumo. Bom, e aí em 29, de 29 até 45, né, tem aí o entreguerras e a Segunda Guerra Mundial, mas depois disso precisa se repensar, né, o capitalismo precisa pensar como ele vai funcionar. Já deu para perceber que não dá para combinar liberalismo, onde não há regulação da produção, intervenção do Estado, com um tipo de produção que produz em massa. Vai sempre gerar produção demais e gerar crise, né? Os produtos vão ficar encalhados na prateleira. E aí, qual é a solução encontrada para o capitalismo? A solução encontrada para o capitalismo, a partir de 45, é um conjunto de ideias que defendem a intervenção do Estado na economia, diferente do liberalismo, diferente do liberalismo. E aí esse keynesianismo, que é baseado, né, nas ideias de Keynes,
ele vai primar pela intervenção do Estado. E, de fato, de 1945 até os anos 70, na Europa Ocidental, né, no mundo rico, nos Estados Unidos, a coisa vai realmente funcionar, no sentido de que vai haver uma certa harmonia entre capital, governo, Estado e o trabalhador, no sentido de que esse Estado ele vai investir pesadamente em infraestrutura para agradar as empresas, né? Criar uma estrutura para essas empresas se expandirem, produzir mais. E ele também vai garantir melhorias na saúde, na educação, na habitação, na seguridade social, na renda desse trabalhador, para que esse trabalhador consiga consumir. E aí a coisa funcionar. A empresa paga imposto para o Estado, que investe em infraestrutura, investe em melhorias sociais, esse trabalhador tem um aumento de renda, ele pode consumir, não gerando crises, né, não gerando crise de superprodução. Bom, eu estou trabalhando aqui agora com uma forma de enxergar esse período, né, de um historiador chamado Eric Hobsbawm. Ele vai dizer que esse momento de certa integração e harmonia desses três agentes, capital, trabalho e Estado, né, conhecido como a Era de Ouro do capitalismo, que de fato houve um crescimento econômico e um aumento do padrão de vida dos trabalhadores desses países capitalistas ricos, esse período está acontecendo em plena Guerra Fria, né, naquele momento em que o mundo estava dividido, né, pós-Segunda Guerra, em que o mundo estava dividido entre capitalismo e socialismo, né, liderados aí pelos Estados Unidos, de um lado, e União Soviética do outro. E aí vale dizer que esse certo equilíbrio, essa certa harmonia que permitiu melhorias de vida para o trabalhador europeu e americano, ele só foi possível porque as empresas do mundo rico estavam já, né, desde os anos 50, se instalando nos países pobres, como os países da América Latina. O que eu estou querendo dizer? Quem financiou a melhoria do padrão de vida do trabalhador europeu foi a exploração que foi feita com o trabalhador latino-americano, o trabalhador brasileiro, né? Esse trabalhador que vai financiar essa era de ouro do capitalismo. Bom, mesmo assim, a gente pode dizer que esse momento de maior intervenção do Estado gerou um sistema de saúde na Inglaterra, por exemplo, né, gratuito, público, parecido, né, com o nosso SUS. Gerou diversos direitos sociais, né, países como França, Alemanha. Então esse estado de bem-estar social, ele tem um cuidado maior com o social. E aí a gente está dizendo isso porque a gente está vivendo um momento hoje onde não tem mais esse estado de bem-estar social, e a gente precisa entender que ele existiu, pelo menos no mundo rico, né? Foi uma face que o capitalismo apresentou num momento ali de muita competição com o socialismo, foi preciso mostrar essa face mais social, mas essa fase também vai chegar ao fim. E por que vai chegar ao fim? Anos 70, a gente tem várias questões, a gente tem a crise, né, do petróleo, por exemplo, a gente tem os Estados Unidos gastando muita grana com a guerra do Vietnã, mas a gente tem uma questão simples do capitalismo. O capitalismo ele tem um limite, né, que é a questão do consumo. O consumo ele tem um limite. Por mais grana que eu tenha, eu não compro 5 geladeiras e coloco na minha cozinha. Não coloco 7 sofás empilhados na minha sala. Existe um limite para o consumo. E nos anos 70 tinham outros países produzindo muito também, como países da América Latina, como o Brasil, como os tigres asiáticos, né, que criou-se uma certa competição agora da Ásia com o capitalismo já estava mais consolidado. O que eu estou querendo dizer? Nos anos 70 vai haver de novo uma crise do capitalismo. E agora, bom, agora a gente tem um problema. A gente já tinha visto que em 29 a questão era que não dava para combinar liberalismo com fordismo, porque isso gerava superprodução. Liberalismo significa que não tem controle dessa economia, mas fordismo é produção em massa, produzindo muito, então se não tem um acompanhamento do salário, vai gerar crise de superprodução.
Bom, a partir de 45 o capitalismo fez o quê? Bom, beleza, não dá para combinar Fordismo com liberalismo, vamos abandonar o liberalismo e colocar em prática as ideias do keynesianismo, que foi essa que promoveu essa integração, né, entre capital, Estado e trabalho, que de fato melhorou a vida do trabalhador europeu, trouxe benefícios, vantagens sociais, o dinheiro dele rendia para que ele pudesse consumir, e houve aí dos anos, né, de 45 aos anos 70, 30 anos gloriosos, 30 anos da Era de Ouro, que esse capitalismo realmente funcionou para o mundo rico, lembrando que quem financiou foi o mundo pobre com a sua exploração. Bom, mas nos anos 70 vem a crise, e aí abandona-se as duas coisas, abandona-se o Fordismo e abandona-se o keynesianismo. Né? A gente tinha vivido no pós-guerra um grande avanço tecnológico, podendo chamar aí da terceira revolução industrial a partir dos anos 50, e o mundo agora vai passar a se inspirar, do ponto de vista da produção da fábrica, da indústria, no modelo, né, de fábrica da Toyota, uma fábrica automobilística do Japão, que tinha como característica exatamente evitar a superprodução do Fordismo, que é ter zero estoque, né, o sistema just in time, produzir aquilo naquele momento que eu sei que tem demanda, que tem alguém querendo, que tem alguém pedindo. E esse toyotismo, ele vai trazer muita inovação tecnológica, ele vai trazer desenvolvimento de setores, né, da informática, da robótica, da microeletrônica. E esse toyotismo, ele também vai gerar algo que a gente pode chamar de desemprego estrutural. Significa que as fábricas, né, desse período da terceira revolução industrial para cá, que vai se expandir mesmo, né, no período de globalização nos anos 70 para o mundo todo, ele vai gerar um desemprego estrutural porque tem mais máquinas agora, mais tecnologia fazendo o que antes vários trabalhadores faziam. Então, se a gente olha, por exemplo, o filme do Charlie Chaplin, né, Tempos Modernos, que faz uma crítica ao Fordismo, você tinha uma quantidade imensa de trabalhadores, né, em torno da linha de montagem. Se a gente olha hoje uma foto, né, de produção da Toyota, a gente vai ver um monte de robô, um monte de máquina fazendo o trabalho de vários trabalhadores. Então, você tem um desemprego estrutural. Ou seja, pausa na explicação para voltar para o coronavírus. A precarização do trabalho, o desemprego, o fato das pessoas estarem tentando sobreviver, né, das diversas formas possíveis, sendo motorista de Uber, sendo entregador de aplicativo, e eu não estou diminuindo a importância nem o valor dessas profissões. Estou querendo dizer que a precariedade do trabalho não é algo inventado pelo coronavírus. Não vai acontecer porque a gente vai ficar ou não em casa. A precariedade do trabalho é uma característica do neoliberalismo, dessa nova face que o capitalismo apresentou dos anos 70 para cá. E aí, esse neoliberalismo, ele vai destruir o estado de bem-estar social. Ele vai dizer, olha, as empresas vão dizer, olha, Estado, tá vendo? Esse monte de benefício que deu para o trabalhador gerou crise. Né? O empresário vai colocar a culpa no que é dado para o trabalhador. E aí a lógica agora é cortar direitos, cortar a saúde pública, cortar hospitais públicos, que cada um se vire com o seu plano de saúde, cortar a educação de qualidade, que cada um se vire pagando a escola particular, que cada um se esforce. É a lógica do individualismo que esse neoliberalismo vai trazer, da competitividade. Então eu tenho que dar certo, eu tenho que ferrar o outro, o meu concorrente. Essa lógica, infelizmente, ela ganha muita força porque ela se globaliza. A gente está falando de um sistema, né, que quando acaba a Guerra Fria, a briga entre o socialismo e o capitalismo consegue se expandir ainda mais, se internacionalizar ainda mais. Então, a falta de leitos nos hospitais não é culpa agora do coronavírus. O desemprego e o trabalho precário, a falta de direitos, não é culpa do coronavírus. A questão esse neoliberalismo, ele já impôs isso. E agora é como o governo, como o Estado vai lidar com a situação, tendo o coronavírus agravando essa crise que já existia. Por isso que a gente não pode cair no conto, né, de que se a gente ficar em casa a gente vai gerar crise. A gente já está na crise. A crise, ela já existe. Esse neoliberalismo, né, mais toyotismo, que é esse novo modo de industrialização dos países ricos, que vai chegar no mundo todo. E aí vale dizer, né, que no toyotismo, se a gente tem de um lado a qualificação dos trabalhadores, que tem que
tem que ter mais conhecimento agora de toda a produção, engenheiros, com um currículo cada vez mais apurado. Ao mesmo tempo, o toyotismo também vai combinar esse trabalho mais valorizado, mais qualificado, com um trabalho mais desvalorizado, porque quem vai limpar a privada da fábrica não é alguém que precisa ter tanta qualificação. Então a gente tem uma combinação de um trabalho qualificado com um trabalho precarizado, normalmente terceirizado. A empresa contratou outra firma. E essa é a lógica hoje do trabalho, que no Brasil foi fortalecida com a reforma trabalhista de 2 anos atrás, de 2017. Então não caiam nessa ideia de que o problema é quem vai ficar em casa e salvar a saúde, quem vai para a rua e salvar a economia. Saúde e economia já foram impactadas por esse capitalismo que ganhou força, que surgiu, que se modificou nos anos 70 para cá e que nos anos 90 foi imposto aos países como o Brasil, aos países da América Latina, no sentido de que a gente tinha uma dívida externa muito grande, construída lá, quando os militares pegavam muito dinheiro emprestado. E aí, como a gente tinha uma dívida muito grande com alguns organismos internacionais, como o Banco Mundial e FMI, eles disseram, olha, não tem dinheiro para pagar a dívida, então coloque em prática no governo de vocês essas políticas neoliberais. Privatizem as empresas que são nacionais, que são brasileiras, entreguem para o capital privado, cortem os recursos, e a gente tem, por exemplo, a PEC do teto, o teto dos gastos, que diminuiu o gasto em saúde e educação. Isso é neoliberalismo. E aí eu queria encerrar dizendo que se o debate não é sobre ficar em casa ou voltar ao trabalho, o debate é sobre qual vai ser o papel desse governo, se ele vai continuar seguindo uma cartilha neoliberal que aumenta a desigualdade, que é ruim, que precariza a vida das pessoas, dos trabalhadores, ou se ele vai tomar alguma atitude no sentido de garantir uma renda para as pessoas estarem em casa, garantir a sua saúde e não morrerem de fome, e não ficarem desamparadas nesse período. E é o que tem acontecido, a dinâmica que tem sido escolhida por vários países, como Alemanha, Itália, França, Espanha, Irã, Hong Kong, Singapura, países que estão fazendo o quê? Pedindo para a população ficar em casa e garantindo uma renda mínima, retomando aquele estado de bem-estar social que foi desmontado, estatizando os hospitais, tornando público ao alcance das pessoas. Aquilo que houve no estado de bem-estar social, alguns países estão retomando, estão percebendo como o estado de bem-estar social foi importante, Esse estado que provê, esse estado que ampara as pessoas, não um estado que apenas joga o jogo das empresas. Bom, e caminhando para o final, eu gostaria de destacar uma fala do geógrafo David Harvey, que se pronunciou recentemente sobre o coronavírus, e ele fala da necessidade de uma política anticapitalista para se enfrentar essa pandemia. Ele também disse que 40 anos de neoliberalismo deixaram as sociedades completamente despreparadas para enfrentar uma crise como essa, mas que, na verdade, as autoridades públicas foram pegas em flagrantes, porque já era esperado algo nesse porte. Outras experiências com gripes e também com o ebola, por exemplo, já haviam deixado lições sobre o que deveria ser feito, mas que infelizmente a política de austeridade, essa política de corte de investimento, de financiamento para a saúde, enquanto é dado esse financiamento para as grandes empresas, isso impediu que as sociedades estivessem mais bem preparadas. E ele também fala que não é interessante para a indústria farmacêutica pesquisar a cura para doença infecciosa se ela não tiver remuneração para isso. Que para a indústria farmacêutica não vale a pena pensar na saúde pública. Quanto mais pessoas doentes, mais elas ganham. A prevenção não contribui para o valor do acionista. Então a gente vive nesse capitalismo, onde a lógica do dinheiro prevalece. Eu queria fazer uma pergunta, depois dessa minha exposição, quem deve morrer? Quem deve morrer nessa pandemia do coronavírus? Porque a gente sabe que as pessoas vão morrer, e pelas projeções esse número deve aumentar. E eu queria dizer que 2 coisas deveriam morrer nesse momento da pandemia. Uma é o coronavírus, e por isso eu peço, fiquem em casa, cuidem-se, lavem as mãos, cuidem dos mais velhos, das pessoas que estão no grupo de risco.
E a outra coisa que deveria morrer é esse sistema injusto, neoliberal, que cria injustiça, que cria desigualdade. Então esse era o meu recado para vocês. Estou aqui à disposição para qualquer dúvida, para a gente continuar esse debate. Muito obrigada, boa noite. Um beijo para todos vocês.